Ponto e contraponto. Apresentação Jairo Madril. A Resicom do empresário Jaime Matiasi, a questão aí de 30 dias atrás, fechou suas portas. Muito bem. Nós não sabíamos, mas a Resicom nunca comunicou à prefeitura do fechamento, do encerramento das suas atividades. Bom, nós passamos a ter então um vazio, um vácuo nessa questão. Onde colocar os entulhos da construção civil em Santa Rosa? A prefeitura anunciou ainda ontem, no decorrer do dia de ontem, depois de algumas reuniões, e que sempre se tornaram públicas o máximo possível, mas ontem pública porque virou notícia. A prefeitura informou ontem, através da sua assessoria de comunicação social, pelas redes sociais, que estava aberta uma discussão de empresas que operam nesse setor, aonde áreas são colocadas à disposição e até passíveis aí de recebimento de entulhos, interessadas em receber esses entulhos, que se apresentassem ao setor competente do município, para então se ver aí se seria 1, 2, 3, 4 empresas que passariam a receber esses entulhos. Então, a prefeitura, com a desistência da Resicom, partiu em busca de uma outra alternativa. Qual é que foi a surpresa? A surpresa é que meia hora depois, é uma força de expressão, mas logo depois, Jaime Matiasi, também se utilizando de redes sociais, alô Jaime, para anunciar o fechamento, tu veio aqui, né? Tô estranhando esse teu comportamento. Por que não ligou para nós? Tu deveria estar aqui agora de manhã, anunciando isso. Então, diante desta posição do município, o Jaime Matiasi decidiu ontem anunciar a reabertura da Resicom. Assim, no mas, que nem diz o gaúcho, não é fruto de nenhum entendimento com a prefeitura, pelo que nós sabemos, porque a discussão Resicom município Resicom está na justiça. A decisão de fechar as portas foi a decisão unilateral do proprietário. Estou operando com prejuízo, não tenho dinheiro para continuar, fecho. Aí a prefeitura vem, anuncia uma alternativa, a Resicom vem e também anuncia a reabertura. E agora como é que fica Arthur Lorentz, secretário do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico, e o Kim Massotti, educador ambiental? Porque já era um problema com a Resicom a questão do resíduo de construção. E sem a Resicom se agravou. Aí vocês buscaram uma alternativa e a Resicom volta. Como é que fica? Bom dia, Jair. Bom dia, Kim. Bom dia, Luciano, que está aqui também, Renel Ayrton e os ouvintes que nos escutam. De fato, esse é um assunto, Jair, eu sempre gosto de pontuar. Eu assumi no dia 8 de janeiro de 2018 na Secretaria, e foi o primeiro trabalho que veio para mim, pessoalmente, para mim tratar, foi esse assunto da Resicom. Então eu quero te dizer que, com todo o respeito, eu coordenando a equipe, com o Kim, com o André Stirmer, que é o jurídico da prefeitura, com a Leila Piecala, nós nos envolvemos durante meses com o próprio Jaime Matiasi, com o próprio Jonatas, para que a gente pudesse achar uma forma de compor, em função de que o Jaime e o empresário, ele dizia que não estava conseguindo ter resultado, e ao contrário, estava tendo déficit na operação. Esse processo começou com uma licitação vencedora pela Resicom em 2012, começou a operar em 2013, e aí, enfim, é um tema novo. No Rio Grande do Sul, acho que tem 1 ou 2 usinas no Rio Grande do Sul que funcionam, ou seja, aqui em Santa Rosa procurou-se inovar esse assunto, e toda inovação e toda essa questão, ela também parte de uma premissa cultural. Assim como você sabe que antigamente tinha pessoas, e ainda hoje tem, mas já reduziu bastante, que jogavam televisão, sofá e coisa no rio, né? Nós tínhamos uma cultura aqui, não tínhamos uma cultura de a sobra da construção, aquela que não é reaproveitada na própria construção, às vezes ia parar em qualquer canto, aí o lavoura do município. Então, nós estabelecemos toda uma nova cultura com as construtoras, com os empreiteiros, com os engenheiros, com os arquitetos, e isso é uma coisa evolutiva. O que o empresário alegava para a prefeitura? Ele alegava que quando ele venceu a licitação e assinou um contrato, e esse contrato continua em andamento,
ele tinha uma perspectiva de quantidade de resíduos que ele receberia lá que seria economicamente viável. E ele comunicou a nós várias vezes, é verdade, de que ele não estava tendo esse resultado esperado e, portanto, estava tendo prejuízo. Nós tentamos, primeiro juridicamente a gente viu que não era viável a gente recompor o contrato, porque ele venceu uma licitação. Haveria um desequilíbrio total naquilo que, se você fosse o segundo colocado na licitação, poderia dizer, não, só um pouquinho, por que eu não ganhei então a licitação? Então, nós procuramos extrapolar, vamos dizer assim, ou transcender, é a palavra melhor, a questão jurídica e tentamos compor uma forma amigável e conciliatória para que a gente pudesse ter aí a continuidade da empresa, que presta um serviço relevante para o município. E nós, então, em meados de novembro, mais ou menos, nós conseguimos... Bom, nesse meio tempo, acho que meados de novembro, a empresa entrou na justiça contra a prefeitura, né? E nós tentamos, então, fazer um acordo na justiça e assim chegamos a um acordo com ele, nós, prefeitura e Resicom, e esse acordo foi ser analisado pela justiça. E o Ministério Público não aceitou este acordo. E o mérito da ação da Resicom contra a prefeitura está sendo julgada e a gente não sabe quando ela será julgada. Imediatamente após isso, várias vezes nós fomos procurados pelo empresário, por seus advogados, numa tentativa de conciliação que, após a manifestação do Ministério Público, não foi mais possível de nossa parte. Então, ele veio à imprensa e anunciou que iria fechar. Nós constatamos em loco, com fotos e presencialmente, de que de fato foi fechado. Tão logo a gente viu que de fato estava fechado, na sexta-feira anterior ao Carnaval, a gente chamou uma reunião emergencial com as entidades que compõem esse segmento, né? Chamamos lá a CISAP, Sinduscom, que compõe o segmento das construtoras, a PEA, que é o segmento dos engenheiros e arquitetos, e o Conselho Municipal do Meio Ambiente, acho que é isso, né, Kim? Para que nos ajudassem a transpor esse problema pontual e tentar manter o mínimo de ordem nessa nova cultura que a gente tem em Santa Rosa de disposição dos resíduos sólidos da construção, até porque nós respondemos perante o Ministério Público e a Justiça pela questão ambiental do município, né? E ali foi dito então o seguinte, foi combinado o seguinte, vamos então chamar algumas empresas que possam ter espaço para receber resíduos, e essas empresas têm que, além de aceitarem, elas têm que receber da nossa prefeitura, do nosso segmento, da nossa secretaria, a licença ambiental para operar. Na quinta-feira posterior ao Carnaval, a gente trouxe algumas empresas, na verdade, convidamos várias empresas, convidamos Carpenedo, Planterra, outras pessoas que a gente sabia que tinham estruturas para receber esse material. Acabou aparecendo só o senhor Lucas Carpenedo, da Carpenedo, colocando à disposição uma pedreira desativada que eles têm, né? Mas nós achamos que, para transparência do fato, né, porque era uma empresa só, nós então abrimos, e na sexta-feira foi feita a comunicação, então, via uma espécie de chamamento público, né, para que interessados nos procurassem para se cadastrarem, para nós fazermos a licença ambiental e podermos aí dizer para a comunidade, para as construtoras, para os empreiteiros, enfim, para as pessoas que constroem, onde colocar então o material de construção. E, para nossa surpresa, ontem à tarde veio essa informação que você já falou, muito bem colocado por você, da empresa, comunicando então que após alguns ajustes ela voltou a operar, mesmo que precariamente, com poucos funcionários. Nós não tínhamos nem tempo de nos reunirmos. Eu ontem estava em Porto Alegre, falei com o Kim por telefone, mas entendo o seguinte, nós entendemos o seguinte, que a informação para a comunidade então volta a ser para as construtoras e para as empresas, para os empresários, para os engenheiros, enfim, para as pessoas, que retomem as disposições dos materiais na Resicom. Enfim, é a empresa que tem um contrato de andamento, mesmo que precária, atividade precária, que ele mesmo alegou. Coloquem, eu faço aqui um apelo para que as empresas voltem a colocar os materiais, entregar na Resicom. Prevalece o contrato, então. Permanece o contrato, porque prevalece o contrato, que ele está em andamento, e o mérito ainda está sendo, como eu disse antes, julgado pela Justiça. E nós acredito que possamos continuar o chamamento, porque uma coisa não exclui a outra. Nós podemos ter aí um plano B
numa nova emergencialidade, visto que o empresário também colocou que ele vai trabalhar precariamente. Então, trabalhando precariamente, a gente não sabe até quando ele vai conseguir operar, por tudo aquilo que já foi colocado por ele mesmo aqui no teu programa e nas páginas do Noroeste, enfim, de conhecimento público isso. Então essa é a posição da prefeitura, né? Pedindo então que as empresas continuem ou voltem a dispor esses materiais na Resicom, e nós internamente vamos receber algumas empresas que possam ter locais para a gente ter um plano B futuramente licenciado, que não haja a solução de continuidade assim que houver um novo problema eventual. Bom, sinal marcou 15 minutos, faltando para as 8 horas da manhã, agora 14 para as 8. Hora certa para a Ótica e Relojoaria Santa Rosa. Arthur Lourenço e Kim Massotti. E aquele arrazoado que o Jaime Matiasi fez nesse programa e nas páginas na capa do Jornal Noroeste, de que a prefeitura falha em não fiscalizar, de que essa falta de fiscalização não contribui com a quantidade necessária para viabilizar a operacionalização da Resicom. Qual é o posicionamento que vocês têm? Jairo, me permita aqui, porque eu acho que o assunto merece uma resposta oficial de parte da prefeitura, que nós nunca tínhamos feito em respeito à empresa, ao empresário e a toda a sua história, portanto, e a toda a colocação, todo o imbróglio que teve ao longo do ano passado. E eu disse isso e eu vou repetir, eu estive junto com isso desde o primeiro momento até o último, junto com o Kim, junto com o André e junto com a Leila, e junto com o prefeito Vicini, que inúmeras vezes também interviu para que a gente pudesse achar uma composição. E eu não quero entrar em detalhe, porque na verdade é o seguinte: nós temos um contrato em andamento. A prefeitura pode ter falhado, a prefeitura, eu disse bem no início e eu vou repetir, essa é uma cultura absolutamente nova. Quando você põe um negócio e você é concessionário do serviço público, como é o caso, e você venceu uma licitação, se a prefeitura, eu vou ser bem sincero, se a prefeitura eventualmente não teve em algum momento, e isso foi crescendo ao longo do tempo, porque nós inclusive criamos uma legislação que não havia depois. Hoje qualquer pessoa, se o Jairo Madrid hoje for construir uma casa, o Jairo Madrid é obrigado ao pedir a alvará de construção, ele informar quanto ele vai ter de resíduo naquela construção. E quando ele pedir o habite-se da casa, portanto concluir a sua casa, o seu prédio, enfim, ele tem que justificar e mostrar como é que chama aqui? CTR. O CTR, que é o certificado de recebimento lá da Resicom. Só que você e os ouvintes devem entender que há um lapso de tempo onde tudo isso vai se adequando, e nós estávamos crescendo. Mas eu vou te afirmar com 100% de certeza que o que falhou foi a expectativa que o empresário tinha ao vencer a licitação. Ele esperava X recebimento, e isso nunca se confirmou. Se a prefeitura fosse 120 ou 100% ou 90% competente no sentido de fiscalizar ipsis literis tudo, te garanto que ainda assim não seria viável a operação na forma como o contrato foi concebido. Mas este contrato foi assinado e ele foi fruto de uma licitação vencida. E é essa questão que a partir de outubro, novembro, foi parar na justiça, e é lá que tem que ser discutido. Tá, nós queremos... maiores detalhes eu não gostaria de entrar. Por quê? Porque nós já tínhamos enormes embates com os proprietários, enormes embates chatos na discussão semântica dos fatos, entre o que é de fato falha de um sistema da prefeitura e o que é falha gerencial, administrativa, operacional da empresa. Bem, eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender o Jaime Matiasi, nem tampouco a Resicom, mas eu tenho vivamente aqui as colocações dele. Por exemplo, o número de obras em construção é muito grande. Eu até duvidaria aí do poder resoluto de uma fiscalização. Só que se você for para o campo dos transportadores de resíduos, é menor, 3 ou 4. Vocês nunca procuraram atacar o problema na raiz? Tu já responde, Kim Massotti. A questão do entulho da construção civil é uma questão séria, porque o meio ambiente ele é atingido, vamos pegar essa palavra aí. Ele é seriamente, hein? Afetado? Ele é afetado, exatamente, melhor que o atingido. Por solvente, por tintas, isso aí é uma centena de anos para recuperar aquele solo.
tá? E aí vai. Não estamos falando apenas do resto do entulho do tijolo, da massa, da argamassa, isso é o de menos, tá? Tu vai lá, passa uma máquina, põe no caminhão e devolve lá, de repente, para um local ideal. Então a Resicom, conveniada com a prefeitura, parece uma história muito bem construída. Tu gera o lixo, por lei, tu leva lá. Só que o pessoal não está levando. Para onde é que esse pessoal que transporta esse entulho está levando? Kim Massotti. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jairo, secretário Arthur. Na verdade, a gente tem um cadastro dos transportadores desde 2017. Mais pertinho, levanta o microfone. Hoje, os transportadores, eles estão levando sim na Resicom, certo? Todos? 100%? Não, são 3 transportadores no município que são cadastrados. Os 3, 100%. E esses 3 estão levando porque a gente está fiscalizando e a gente colocou também adesivos com números nos contêineres e a gente está fazendo essa fiscalização. Muito bem. Tem outros não cadastrados que... Pode haver outros não cadastrados que ao longo do período não estão levando todas as cargas lá. Então são clandestinos legalmente... Clandestino, daí está errado na legislação. O município fiscaliza até onde consegue, né? Agora, se os caras de noite vão virar uma caçamba de resíduo dentro de uma valeta, o município também não consegue fiscalizar tudo, né? E você tem conhecimento de quantos transportadores irregulares tem? Não, a gente não tem esse conhecimento. Mas tu tem conhecimento que existe. Por que a gente não está focando no transportador? Porque a legislação criada diz que se o Jairo construir uma casa, contratar um transportador, para te ter o teu habite, tu vai ter que mostrar aonde tu colocou, senão tu vai tomar uma multa. Então, para o município, a partir de outubro de 2017, quando a gente criou essa legislação, a questão dos transportadores, ela chega a ser secundária. Porque se você, Jairo, que é o gerador, que é o que diz a lei federal, que é o responsável por gerar o entulho, é você quem tem que ter essa responsabilidade. Se você não apresentar que você levou ou na Resicom ou em algum local apropriado, você não vai conseguir o seu habite. Então a gente conseguiu resolver esse problema de transportador dessa forma, porque realmente era muito difícil de você confiam na integridade moral dos transportadores. Sim. De que 100% do que eles eles recolhem, eles levam para a Resicom. E não é possível, o que o Kim está dizendo, e não é possível penalização da pessoa do que está transportador. Não, da pessoa que está construindo, porque ele é que vai ter que ir lá no fim comprovar, senão ele não vai receber o habite, por exemplo. Eu acho que esse assunto está bem encaminhado. Eu quero fechar os últimos 5 minutos de programa, se permite. Conclua aqui. Eu quero só falar um dado importante. Dentro da lei dos resíduos sólidos federal, que é uma lei de 2010, ela, antes de reciclar, tem uma palavrinha lá que se chama reutilizar. E o que acontece muito com as nossas empreiteiras aqui é que elas reutilizam esse RCC nas próprias obras. O que é legalmente, do meu ponto de vista, legal e positivo. Não pode fazer com aquilo que tu falou antes, que o Kim chama de C ou B, ou C, não sei como é que ele entende melhor que eu. O C e o D. Mas, por exemplo, a tinta e tal, entendeu? Agora, o entulho, toda empresa, enfim, empreiteiro que puder utilizar no contrapiso, nas fundações e alguma coisa assim, ele vai utilizar. Concorda comigo? Quer dizer, aquilo que é sobra de tijolo, que é essas coisas, cimento, ele reutiliza. Né? Até nós estávamos numa reunião, convidado estava o seu Rubens Amberlan, lá representante do Sinduscon, ele lembrou do tempo, e é do meu tempo, né, lá da nossa empresa, do pai lá, que em dias de chuva o meu pai botava o pessoal a desentortar prego, para reaproveitar o prego. Entendeu? Então, há uma cultura também nas obras de reutilização. O que não pode, e também se aprendeu ao longo do tempo, é o que fazer com a tinta, o que fazer com, enfim, outros materiais aí que são mais... Mas isso também depende muito do tempo, né? Porque existe um momento que a construtora também leva para lá, que é mais rápido do que reutilizar. Claro, o que eu quero dizer, Jairo, é que foi feito um estudo em 2008, um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, e ele diz lá nesse plano, que é um plano oficial do município, que X cargas de resíduos são geradas por mês no município. O que é esse X? Né? Eu não me lembro direito agora, acredito que são 500 metros cúbicos, em torno disso aí. E o empresário, ele fala que ele entrou na licitação através desse número, certo? Mas lá não quer dizer que esses 500 vai chegar na Resicom, porque muito disso já é reutilizado nas obras. Certo? Quero fechar o assunto agora, que eu para 3 minutos. Tem um problema muito sério em Santa Rosa,
E nós gostaríamos que a autoridade competente se manifestasse agora. O Arthur Lourenço como secretário, o Kim Massotti como educador ambiental. Tem pessoas que não se dão conta que elas são responsáveis pelo lixo que geram. A Mujica tem um contrato com a prefeitura, Kim Massotti, explica para o ouvinte que contrato a Mujica tem com a prefeitura para recolher o quê? A Mujica recolhe resíduo sólido urbano, né, doméstico. Doméstico. Tá, mas não... que tipo de resíduo? Bom, o resíduo doméstico é aquele da sacolinha, gente. Da nada sacolinha. Mais que isso. O orgânico que tu gera. O orgânico casa, e o... né, o resto seco, de comida, da alimentação e o seco, que é muito o plástico, o litro de leite, essas coisas. Vocês têm algum contrato com a Mujica para levar o meu jogo de sofá que tá cangaiado e eu troquei? Não tem. Entulho. A geladeira minha? Também não. Geladeira vai pro ferro velho, né, Jairo? Mas não tem. Não, mas tem gente botando fogão a gás, geladeira. Esse é o grande problema que é cultural, como o secretário falava antes. Tá, né? mas a questão é para deixar claro pela autoridade competente. Não há contrato. E a prefeitura transporta isso? Mas vamos transportar para onde, Jairo? Não, só fica na resposta. O município... A Mujica não transporta. A prefeitura transporta? Não. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do gerador do resíduo, né? Pessoal, a gente já disse aqui que a prefeitura teria que ter caminhão de graça da Mercedes-Benz, motorista de graça aí de um convênio com o Centralog, que não existiria nunca, né? O óleo diesel de graça, a manutenção de graça para transportar esse lixo. Então, brincadeira, eu imagino aí a prefeitura usando caminhão para transportar essas porcarias. Então, quem tem que trabalhar isso é quem gera, né? E leva para onde? Inclusive, eles estão passíveis, inclusive, de notificação por parte do município, né? Então vocês fazem campanha que vocês enriquecem o cofre público, porque é muita gente relaxada, botando, não na frente de casa, em outros pontos, está emporcalhada algumas zonas da cidade, tá? Onde é que esses caras têm que levar esse lixo aí? Dependendo do resíduo, fogão, geladeira, eletrodoméstico, qualquer ferro velho recebe. Né? Tem ferro velho no município que são totalmente legalizados, né? Uma coisa que ocorre muito, galho, esses resíduos de poda, pode levar lá no viveiro municipal. O município já está dando a destinação. E móveis usados? Né? A questão dos móveis ela é um pouco mais complexa, né? Porque não tem ninguém que receba esses móveis. Mas dá para fazer a madeira, pode fazer o churrasco. Isso, tem que tentar reutilizar. Tem empresas de estofamento que recebem a espuma, né? Então só tem que levantar um pouco a bundinha também, né? Para ir atrás e dar a destinação correta. Exatamente. Né? E a parte eletrônica, que hoje eu acho que é bastante grave, né, Jair? A parte eletrônica nós temos feito 2 campanhas por ano e recebemos semanalmente ainda aqui lá segunda e quarta de manhã, né? Eletrônicos e pneus a gente recebe no parque. No parque. O ouvinte quer participar, mas com mensagem de voz. Como é que eu vou parar agora para ouvir uma voz aqui? Entende? Não tenho condição, tá? Tem que escrever, meu amigo, tá? Tem que escrever. Arthur Lourenço, muito obrigado. Kim Massotti, um grande abraço, obrigado. Acho que as duas situações, então, ficaram... Sim. É um assunto complicado e temos que trabalhar nesse sentido aí para que a gente possa ter uma melhora aí nessa questão em Santa Rosa. Obrigado.